Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para live. Hoje o tema é legislação trabalhista. Eu convido vocês a me seguir no Instagram. Convido a todos a seguir no Instagram. Vocês já estão seguindo, né? Eu convido vocês a conhecerem meu canal de YouTube. Essa gravação vai ser postada lá depois. Hoje nós temos um tema sensacional que é legislação trabalhista. Meu convidado é o Alan Ribeiro, o advogado trabalhista, especialista na área, e vem aqui para abrilhantar a participação de hoje. Chegando aí, então, Najara, obrigado, Pedro, obrigado, Sérgio, Rodrigo, obrigado, Débora, obrigado pela participação. E assim, quem eu não conseguia falar aqui, eu agradeço também, que esteja aqui conosco, já o Alan chega aqui conosco. Alan, só chega a clicar no maisinho aí que aparece para você aí. Claudinei, Fatinha, obrigado. Sérgio, valeu, Sérgio. Valeu, Josimar, obrigado. Então, o que eu hoje, a gente sempre, tenho feito as selfies. O objetivo meu é ajudar os microempresários. E a gente percebe a dificuldade que o pessoal tem na gestão e esse processo de gestão de microempresários é difícil. Então, eles estão precisando de assessoramento. Então, a gente quer ajudar o pessoal a participar, a saber mais, a conhecer mais. E eu, como contador, quero não só auxiliar os meus clientes, mas também os meus amigos empresários, o pessoal do Instagram. Então, a gente está aqui para fazer isso mesmo, tá? Espera aí que ao vivo dá sempre um probleminha assim, ó. O doutor Alan está com a dificuldade de acessar aqui. Eu vou tentar chamar ele aqui de novo. Espera aí, pessoal. Vai, Alan. Você tem aí no maisinho, não aparece não aí para você? Clica lá no ao vivo que vai aparecer. Aparece o convite lá. Vou mandar o convite novamente. Aí, convidei de novo. Aí, chegou aqui. O probleminha acontece mesmo, Alan. Fica tranquilo. O importante é abrilhantar com o seu conhecimento aqui. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. Fica tranquilo aí que já vai estar certo. Aí, convidei de novo. Oi? Aí, chegou aqui. O probleminha acontece mesmo, Alan. Fica tranquilo. O importante é abrilhantar com o seu conhecimento. Seja bem-vindo. Tá ouvindo bem, Alan? Como é que tá aí? Boa noite, Lilian. Boa Agora noite, sim. Obrigado, Alan, por ter vindo. Não fica tranquilo que a gente não é especialista nesse brinquedo, não. O conhecimento nosso é outro. E aí nós vamos falar dos nossos conhecimentos aí. Queria primeiramente que você se apresentasse para o pessoal todo aí. Quem é o Alan? E falar um pouquinho do seu currículo para a gente já começar. Eu vou fazer umas perguntinhas para você e aí você vai respondendo para nós, pessoal que quiser mandar perguntas, fique à vontade, tá? Então vamos lá, Alan, com a palavra. Em primeiro lugar, boa noite, Laudo. Prazer enorme estar aqui contigo. Obrigado a todos os presentes. Estou muito feliz pelo convite que recebi. Como o Laudo já disse, meu nome é Alan Serra Ribeiro. Sou advogado há mais de 20 anos. Desde que iniciei a minha carreira no mundo jurídico, atuo na área do direito do trabalho. Tenho muita sorte, muita felicidade de estar atuando nessa área.
tive grandes felicidades, grandes resultados e sou muito contente com aquilo que eu faço. E quero poder ajudar hoje, contribuir com todo o carinho do mundo, com o convite que foi recebido e poder ajudar a elucidar algumas dúvidas que o pessoal possa ter dentro do direito do trabalho. Pessoal, eu vou fazer algumas perguntas que eu já preparei para o Dr. Alain. E quem tiver alguma pergunta pode nos mandar aqui. Quem não conseguir mandar as perguntas ou as perguntas que porventura não vier, a gente não conseguir responder aqui, pode mandar no direct para mim, para o Dr. Alain, pode mandar no WhatsApp. A gente vai procurar sempre responder as perguntas a vocês. Então, eu já vou começar com uma brincadeirinha lá. Uma brincadeirinha não, o assunto é sério. Vou jogar uma pimentinha para você. Como é que funciona a legislação trabalhista no Brasil? Quando a gente fala de justiça, é sempre um tema meio complicado, né? Sem dúvida. E talvez a justiça do trabalho seja uma das mais debatidas e discutidas a respeito. Sem dúvida alguma, a justiça do trabalho não contenta muitas pessoas. Às vezes são os empregados que reclamam de algumas decisões da Justiça do Trabalho e muitas vezes são os patrões que não se sentem felizes pelas decisões. Eu tenho a felicidade de dizer que a grande parte dos funcionários públicos da Justiça do Trabalho são pessoas muito competentes, muito inteligentes, em sua enorme maioria pessoas honestas e corretas. Mas existem falhas na criação da legislação do direito do trabalho que, infelizmente, impedem que todos sejam contentados com as soluções proporcionadas pelo judiciário aqui no Brasil, especialmente pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, que tinha fama de ser uma justiça muito rápida há anos atrás, infelizmente, com alguns problemas que surgiram, principalmente a ausência de contratação de novos funcionários e aprimoramento técnico desses funcionários, infelizmente já não é mais tão rápido quanto foi outrora. E isso tem gerado ainda mais dificuldades na defesa dos direitos, tanto dos empregados quanto dos empregadores, porque acho que ninguém fica feliz com a lentidão da justiça. Então, tem sido uma atuação bem difícil na Justiça do Trabalho recentemente. Mas a gente não desiste, a gente continua lutando e defendendo os interesses de todos aqueles que podemos. Mas então você diria que a Justiça do Trabalho está com algum probleminha ou é a CLT que está ultrapassada? Ou os dois? Que as duas coisas, exatamente. Acho que a estrutura da Justiça do Trabalho, infelizmente, e no meu ponto de vista, de certa forma, até propositalmente, está enferrujada. Infelizmente, não houveram investimentos na estrutura da justiça, mas a legislação, principalmente, a legislação, infelizmente, é uma legislação ultrapassada. Tivemos, recentemente, a reforma trabalhista, que veio com a promessa de criar grandes inovações, e, de fato, algumas ocorreram, não podemos negar que algumas evoluções nós tivemos, mas ainda estamos muito longe de ter um universo, um ambiente legislativo equilibrado, para que as relações entre patrões e empregados possam fluir com mais naturalidade. Então, sem dúvida alguma, temos algumas dificuldades, sim, na legislação e na estrutura. Não podemos esquecer que a consolidação das leis do trabalho, que é o centro da legislação trabalhista, na verdade, é uma coletânea de leis esparsas de 1943 que foram juntadas e agregadas numa consolidação para que funcionasse. E desde lá, várias regras, várias normas mudaram. O mundo mudou muito desde 1943. Aliás, se ultimamente ele tem mudado muito rapidamente de um ano para o outro, imagina de 1943 para cá. E a legislação, infelizmente, no meu ponto de vista, não acompanhou todas essas inovações e principalmente as mudanças no mercado de trabalho. E isso tem gerado grandes dificuldades. Alan, para mim entender um pouquinho melhor, então só para ficar claro para mim, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, na verdade não é uma lei, não, ela é
vamos dizer, uma coletânea de leis que está dentro de uma redação de 1943. Na verdade, dentro do direito civil nós temos o Código Civil, dentro do direito criminal nós temos o Código Penal, temos o Código de Processo Civil, o Código Tributário e vários outros códigos. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, não é exatamente um código. Ela foi, falando vulgarmente, um catado de leis que foram juntadas, amontoadas, e algumas até hoje não foram atualizadas de forma adequada. E por isso que gera tanta confusão e tanta bagunça dentro da Justiça do Trabalho e tanta insatisfação. Eu entendo que hoje em dia a gente ouve muitas críticas com relação à Justiça do Trabalho e, em grande parte, no meu ponto de vista, está dentro dessa imaturidade de aprimorar a legislação e organizar ela de forma adequada para que todos possam compreender e todas as regras façam sentido e que não haja confusão e controvérsia entre as próprias regras da legislação. E a reforma trabalhista? Ela foi benéfica para quem? Para o empregador ou para o empregado? Ela veio com a promessa da reforma trabalhista era de facilitar a vida dos pequenos e médios empregadores, que facilitaria a contratação e a manutenção dos empregos, o que seria bom, no meu ponto de vista, tanto para os pequenos empresários quanto para os empregados, porque facilitando a manutenção dos empregados, eles teriam mais estabilidade, teriam mais empregos e, por via de consequência, seria melhor para todo mundo. Infelizmente, na prática, o resultado não foi tão grande assim, a não ser para as grandes empresas, os grandes empresários, que esses sim puderam se valer de regras que foram implementadas, como o contrato intermitente e outras regras, que essas sim fizeram grande diferença na vida de grandes empresas, de grandes empresários. Agora, o pequeno e o médio empregador, a pequena e média empresa, que precisava de uma diminuição na tributação que incide sobre os direitos trabalhistas, uma diminuição dos encargos que incidem sobre o contrato de trabalho, esses não foram tão contemplados assim pela reforma trabalhista. Até por isso que o número de empregos não aumentou tanto desde essa implementação. Apesar das promessas, apesar de tudo que foi dito, o número de empregos não melhorou tanto por conta dessa reforma trabalhista como se prometia anteriormente. Quais foram as principais mudanças nessa reforma trabalhista? Bem, como eu havia dito, o contrato intermitente, sem dúvida, foi uma mudança significativa, principalmente para algumas empresas estrangeiras que já se utilizavam dessa modalidade de contrato. A regulação do teletrabalho, isso sem dúvida foi um advento importante, ainda mais que na época ainda não existia pandemia. Com a vinda da pandemia, o home office se tornou um mecanismo mais importante ainda de trabalho e já existia na reforma trabalhista alguma regulamentação. É bem verdade que tiveram que haver medidas provisórias ao longo da pandemia para ajustar detalhes da aplicação do teletrabalho, do home office. Teve também a mudança das relações sindicais, isso teve significativo impacto no mundo do direito do trabalho. Tivemos a questão da sucumbência nos processos do trabalho, que impactou de forma drástica, inicialmente, o número de ações trabalhistas, e várias outras. Tá? A regulação das relações entre patrão e empregado, a questão dos direitos coletivos, questão de legislado regulado sobre legislado, tudo isso foi alterado ao longo da reforma trabalhista e surtiram sim efeitos, não podemos negar, mas nem todos tão positivos quanto se esperava. Alguns até negativos no meu ponto de vista. E quais são as ações trabalhistas mais comuns? Normalmente, as ações trabalhistas mais comuns são as que discutem as horas rescisórias, as horas extras, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, mas eu chamo a atenção para uma ação que tem crescido bastante, que são as ações de indenização por assédio moral. Essa talvez tenha sido uma das ações que mais aumentaram nos últimos 5, 10 anos, porque a relação entre empregado e empregador tem sofrido várias mudanças, a pressão
tanto sobre os empresários quanto sobre os empregados, por maior produtividade. O número de informações cria um estresse, um ambiente hostil, e isso tem os seus reflexos no mundo do trabalho. E o número de ações de indenização por assédio moral aumentaram significativamente nos últimos anos. É interessante esse assunto. Assim, se a gente for falar de assédio moral, nós vamos ficar a noite inteira falando sobre isso. É Né? uma questão Mas, polêmica, muita gente chama de mimimi, muita gente ignora, muita gente dá valor, entende que é algo importante para questões de saúde pública, mas é um papo, sem dúvida, que duraria a noite inteira, Laudo. então, você diria que esse assédio moral é uma grande causa do aumento das ações trabalhistas nos últimos tempos, ou existem outras causas? Essa é uma delas, né? Na verdade, eu diria até que as ações trabalhistas em si não aumentaram, elas têm diminuído, até por conta de algumas mudanças da reforma trabalhista. Mas isso não significa que os direitos estejam sendo mais respeitados, não significa que as pessoas estejam se atentando mais ao respeito, tanto ao direito do empregado, quanto também os direitos do empregador, porque muita gente ignora que o empregador tenha direitos, acha que ele só tem deveres, mas sim, o empregador tem direitos, tem que ser respeitado, e isso tem gerado diversos problemas, né? Mas os problemas que sempre vão surgir são questão de pagamento fora da folha de pagamento, as pessoas tentando burlar a folha de pagamento por fora. Aí eu já entro na sua área, tá, Laudo? Questão do e-social, outras mudanças surtiram efeito, sim, diminuíram as gambiarras contábeis que se faziam antigamente. Óbvio que contadores não tão sérios faziam algumas coisas erradas, algumas empresas não tão sérias adotavam esse tipo de prática, e isso tem diminuído, felizmente tem diminuído, até porque a fiscalização se tornou mais fácil, os mecanismos tecnológicos avançaram bastante e torna-se mais fácil hoje em dia comprovar qualquer falcatrua dessa natureza. Quais que são os erros que a empresa cometem que podem gerar ações trabalhistas e, na sua consequência, o que não deveria, o que poderia ser evitado isso? Essa pergunta é importante, essa pergunta é bem interessante. Até porque eu tenho um ponto de vista que talvez nem todos os meus colegas do direito do trabalho comunguem, mas eu penso que a primeira e mais importante questão a ser resolvida é a questão da relação humana entre empregados e empregadores. Algo que às vezes é muito distante nas grandes empresas, é mais próximo dentro das pequenas empresas, mas que não se dá o valor. E que isso é muito importante, respeitar a dignidade das pessoas, respeitar a forma de tratar o respeito, isso é fundamental para minimizar o número de ações trabalhistas. Os meus clientes, empresários, eles já há muito tempo recebem esse tipo de recomendação e posso garantir a vocês que é o tipo de cuidado que se tem e que diminui muito o número de ações trabalhistas. Além disso, fazer uma folha de pagamento correta, adequada, valorizar o pagamento dos seus empregados, fornecer os equipamentos de proteção adequados quando o trabalho envolve algum risco à saúde, também propiciar um ambiente de trabalho adequado, onde não haja hostilidade, tudo isso diminui substancialmente o número de demandas trabalhistas. Então, você diria que a relação humana é o fator primordial para que evite os processos? Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que isso sem dúvida, é algo que impacta de forma muito forte dentro das empresas. Essa relação humana das duas partes será o respeito às leis, a própria relação e, por consequência, um ambiente saudável de trabalho e aí vai evitar de fato mesmo. Né? Exatamente. A doutora Najara está fazendo uma perguntinha aqui, e a Lilian disse que é perfeito a relação humana, nós, eu, você, a Lilian, a doutora Najara e muitos outros que estão aqui conosco vão sempre valorizar a relação humana. Né? Sem dúvida. A doutora Najara faz a seguinte pergunta: quais os direitos que os trabalhadores intermitentes têm
agora com a nova legislação? É, na verdade, a jurisprudência ainda está se adequando a essa nova legislação e ainda gera bastante dúvida. Aliás, a pergunta da Najara é excelente, tá, Najara? Aliás, doutora Najara, meus parabéns pela pergunta. A legislação, a jurisprudência ainda está se adequando. O que existe previsão é que dentro do pagamento que é feito ao trabalhador intermitente, já está computado uma fração de 13º, uma fração de férias. Tudo isso por quê? Porque às vezes o empregado intermitente não trabalha o mês inteiro, às vezes trabalha alguns meses durante o ano e ele não pode ser prejudicado. Então, tudo isso já está incorporado normalmente dentro da folha de pagamento do trabalhador intermitente. Mas ele não, em rigor, ele não deveria perder direito nenhum, mas ainda existem bastante discussões. A jurisprudência não está uniformizada ainda a esse respeito, principalmente com relação à rescisão do contrato de trabalho do trabalhador intermitente, ainda geram bastante dúvidas e bastante discussões. Deixa eu entender só uma coisa, o trabalho intermitente e a jornada intermitente, ela é a mesma coisa? E qual que é o benefício da intermitência? Não, são questões distintas aí, tá? O trabalhador intermitente é aquele que trabalha esporadicamente quando convocado pelo empregador. Ele pode, inclusive, manter vários contratos de trabalho simultâneos, tá? Nada impede que eu tenha 3, 4, 5, 10 contratos intermitentes simultâneos, desde que eu consiga atender satisfatoriamente aos meus empregadores. Já a jornada intermitente, a gente está falando de um revezamento de jornadas, e aí isso não envolve exatamente uma mudança na forma de contratação, e sim na jornada do trabalhador. Isso é bastante específico para algumas categorias e algumas funções. Eu diria que a jornada intermitente, só para quem não entendeu o que por exemplo, um garçom que uma hora, dependendo do dia, trabalha 3 horas, outro dia 4 horas, outro dia 8 horas. Você tem um Exatamente. exemplo de garçom que, de acordo com o movimento do bar, do restaurante que ele trabalha. Só se tem exemplo, seria isso, né? Sim, sim. Ele trabalha de acordo com o volume de serviço que é oferecido e não sempre no mesmo número de horas por dia. Tá. Então, agora uma questão que eu diria polêmica, que muita gente não sabe, muita gente abusa disso. O que é a pejotização? E eu posso contratar o empregado como MEI? Vamos lá. Primeiro vamos uma introdução histórica aí do tema. Por que surgiu a pejotização e como ela surgiu no mundo do direito do trabalho? Existem duas modalidades principais de prestação de serviço no Brasil. Uma é o contrato de prestação de serviço autônomo e a outra é o contrato com vínculo empregatício, previsto na CLT, no artigo 3º. Tem uma série de requisitos para que sejam preenchidos, para que seja considerado o vínculo empregatício. A principal diferença entre o autônomo e o empregado seletista, com vínculo empregatício reconhecido, sem dúvida nenhuma, é a subordinação. Óbvio que existem outros requisitos a serem preenchidos, mas normalmente, quando a gente vai discutir esse tema, a gente vai questionar a questão da subordinação, porque essa é a principal diferença entre o autônomo e o empregado seletista. Onde que o autônomo tem total liberdade para exercer a sua função de acordo com o tempo que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, na quantidade que ele quiser. E vai ser remunerado proporcionalmente àquilo que ele produziu. Tá? E ele pode ter vários contratos simultâneos e às vezes até trabalhar para empresas concorrentes. Nada impede que um autônomo trabalhe para empresas concorrentes. Já o empregado seletista, não. O empregado seletista é, por sua natureza, subordinado. Ele tem que seguir regras, existe uma hierarquia que ele tem que seguir, ele tem que cumprir horário em regra, tem que sempre seguir as ordens da empresa para que ele seja remunerado. E aí o que alguns empresários criaram há algum tempo atrás? Eles resolveram adaptar
o serviço que seria de um empregado e obrigar eles a criarem pessoas jurídicas, um CNPJ, para que houvesse uma prestação de serviço supostamente autônoma, onde eles não pagariam 13º, férias, FGTS e uma série de outros encargos. E isso teria o propósito de favorecer, supostamente, aos dois lados, porque o empregado receberia uma remuneração cheia e, ao mesmo tempo, o empregador teria aliviado a sua folha salarial. Acontece que isso foi detectado já há muito tempo pela Justiça do Trabalho, e toda vez que se prova que, apesar de existir uma pessoa jurídica, a prestação de serviço não existe com subordinação, ou seja, é um contrato de empregado disfarçado, utilizando um contrato social, uma empresa, um CNPJ, para simular uma prestação de serviço autônomo, fatalmente essa empresa é condenada. E o prejuízo é muito maior. Eu, sinceramente, não aconselho, porque quando isso é detectado e comprovado na Justiça do Trabalho, o problema triplica, o prejuízo triplica, porque o empregado já recebia uma remuneração maior. E aí, quando você vai calcular 13º, férias, FGTS, o valor a ser recebido é muito maior também. E existe um princípio dentro da Justiça do Trabalho, que é muito importante que nós saibamos, que é a primazia da realidade fática. Ou seja, pouco importa o que está no contrato social. O que importa é a realidade. É como esse serviço era prestado na prática. Se existia ou não subordinação. As pessoas podem assinar um contrato dizendo que não há subordinação, que não tem vínculo empregatício e abrem mãos dos direitos trabalhistas. Mas se comprovado que existia subordinação, na prática, na realidade, vai ser considerada a existência desse vínculo empregatício e, por via de consequência, vai haver uma condenação normalmente de valores altos. Então, não acho que seja uma modalidade aconselhável, a menos que seja realmente uma prestação de serviço autônoma. Aí funciona, aí dá certo, não tem nada de ilegal, está plenamente correto, mas prestem sempre atenção na questão da subordinação. Existem outros requisitos, como habitualidade, pessoalidade, e entre outros, mas a subordinação é onde se esbarra normalmente. Entendi. E qual que é a vantagem, então, de terceirizar a prestação de serviço? Quando você terceiriza, a primeira e grande e maior vantagem é que você não tem que administrar aquele contrato de trabalho, você não tem que comandar e coordenar os pagamentos para aquele trabalhador que vai prestar serviço para a sua empresa. Então você vai tomar o serviço, tá, através de uma empresa terceirizadora, ela vai ficar responsável não só por pagar o salário, 13º, férias e outros encargos trabalhistas, como também de admitir, demitir, dar ordens, advertir esse empregado, e você fica desincumbido desse ônus. Então essa, sem dúvida, é uma enorme vantagem em alguns modelos de contrato de trabalho. Porém, devemos estar sempre atentos, porque uma vez que contratarmos uma empresa terceirizadora que não pague corretamente o empregado terceirizado, esse empregado que era terceirizado e que prestava serviço para você, pode te processar, pode te incluir no polo passivo da ação, e aquele direito que ele não recebeu do patrão dele, ele vai receber de você. Então, sempre que contratarem um serviço terceirizado, prestem atenção na idoneidade da empresa que está sendo contratada. Ah, bacana. E como que você tem visto hoje as ações dos sindicatos de um modo geral? Talvez, Os sindicatos... talvez a pergunta não tenha sido correta. Pós-reforma trabalhista. Sem dúvida alguma, os sindicatos, depois da reforma trabalhista, perderam muita força, muito poder. Tá? Não só pela questão financeira, por deixar a obrigatoriedade da contribuição sindical, que era obrigatória até então, mas também por conta da ausência de poder do sindicato de se impor. Isso eu estou falando do sindicato dos empregados, principalmente, mas muitos do sindicato patronal também perdeu a força ao longo dos últimos anos,
que eles não têm mais o poder de impor e de lutar pelos direitos dos trabalhadores. Eu sei muito bem e reconheço que existem sindicatos que não fizeram seu papel corretamente, que não trabalharam de forma correta na defesa dos interesses dos empregados, dos seus assistidos, mas sei também que existem sindicatos muito sérios e que esses sindicatos que realmente faziam a diferença agora estão com muita dificuldade na luta pelos direitos dos empregados. Então, a balança que equilibra a relação entre empregado e empregador e que tinha um elemento fundamental que era o sindicato, essa balança agora está despencando, porque cada vez menos os sindicatos têm esse poder. E eu sei que muitas pessoas não gostam da figura do sindicato, eu sei muito bem que existem sindicatos que não atuaram de forma correta nos últimos anos, mas eu penso que o modelo sindical exigia sim reformas, exigia sim uma adaptação na legislação, porque existiam sindicatos que não eram corretos, aliás existem até hoje, mas existem também aqueles corretos e que lutam pelos direitos dos empregados e que foram enfraquecidos e cada dia menos têm facilidade de impor a sua luta pelos direitos. O Alan, o nosso amigo Anderson Pancieira, nosso parceiro, Grande Anderson. ele faz uma pergunta presente em todas as minhas lives. Obrigado, Anderson. Ele faz a seguinte pergunta, talvez não seja pergunta, mas ele fala assim, nós empresários ainda possuímos muitas dúvidas sobre a terceirização da atividade fim. Poderia falar um pouco sobre o tema? Sim, evidente. Aliás, era uma discussão muito forte anos atrás sobre o que seria atividade fim, o que era atividade meio. Só que, a meu ver, com o avanço das últimas leis, e principalmente do posicionamento jurisprudencial, essa discussão tem se tornado quase que superada. Porque atualmente a legislação permite a terceirização de praticamente todas as atividades. Eu sou um padeiro e posso terceirizar o emprego da pessoa que faz pão dentro da minha padaria. Eu sou dono de uma empresa de uma farmácia e posso terceirizar um farmacêutico. E isso tem sido, de certa forma, cada vez mais avançando nesse sentido da jurisprudência, tem tolerado esse tipo de contratação. Então, se outrora era proibido esse tipo de contratação, cada vez mais está sendo tolerado esse tipo de contratação. Não sei até onde isso pode repercutir de forma positiva ou negativa, tá? Mas vejo isso com uma certa temeridade, sim. Pelo menos preocupado com o resultado que isso vai gerar. Só para que vocês entendam, a atividade fim é a principal atividade exercida por aquela empresa. Tá? Eu posso terceirizar, anteriormente, eu poderia terceirizar aquilo que não era minha atividade fim, como, por exemplo, o serviço de faxina dentro da minha empresa, serviço de portaria, serviço de vigilância. Esses são os mais comuns de serem terceirizados até hoje. Tá? Mas atualmente tem sido permitida a terceirização, inclusive, de atividade fim. Nesse caso, é o que nós falamos sobre a pejotização, né? Sim, sim. No final das contas, acaba sendo isso, Lauro. E por isso que eu vejo com temeridade. Então, se eu tenho um escritório de advocacia e vou contratar um advogado, por que eu preciso terceirizar a contratação desse advogado? É óbvio que é muito evidente que parece que tem um caminho incorreto dentro dessa contratação. Porque se essa é a minha principal atividade, eu tenho que ter os empregados dentro dessa atividade, dentro da minha empresa. Eu não preciso terceirizar. E se eu estou terceirizando, possivelmente alguma coisa errada tem. E aí gera uma série de discussões. Por isso que, infelizmente, a Justiça do Trabalho é sobrecarregada no Brasil. Muitas pessoas questionam, reclamam, porque no Brasil tem um número enorme de ações trabalhistas, e realmente tem. Mas muito por conta disso, as pessoas insistem em não seguir o caminho correto. E isso, sem dúvida, gera uma série de problemas. Mas excelente pergunta do Anderson, viu? Parabéns, meu amigo. Obrigado mesmo.
Alan, nesse caso a regra não é clara, por isso que gera essa É, série de conflitos. Se a é, regra fosse clara, né, e o nós Pio, com certeza não teria tanto, como dizer, tantas ações trabalhistas nesse caso. sem dúvida, Laudo. E a legislação não é clara, a legislação não é atualizada de forma adequada e a jurisprudência, ou seja, os nossos tribunais, cada vez mais geram uma instabilidade com relação a posicionamentos sobre diversas questões. Então fica muito difícil você assegurar se aquela modalidade de contratação é correta ou incorreta, porque infelizmente isso não é privilégio da Justiça do Trabalho, a gente tem acompanhado em outras esferas da nossa justiça, infelizmente, os nossos tribunais têm mudado de opinião muito fácil, têm sido, no meu ponto de vista, oportunistas nessa mudança de opinião, tem horas que estão pendendo para um lado, horas que estão pendendo para o outro. Isso cria uma instabilidade, uma insegurança muito grande para todos nós. Alan, esse tema e todos os temas trabalhistas são temas longos que nós poderíamos deliberar por muito tempo. Agora eu quero fazer Verdade. um bem boladinho com você, mais dinâmico negócio para deixar o pessoal. E quem tiver umas dúvidas assim, que seja uma coisa uma resposta mais curta, tá? Pode mandar as perguntas aí. Então eu pergunto assim, quanto tempo que a empresa tem para pagar a rescisão de contrato de trabalho? A princípio, 10 dias, se o contrato, se o aviso prévio for indenizado. Já se não for indenizado, no dia seguinte, ao final do término do contrato de trabalho. E o Pix pode ser usado, né? Pode, né? Não existe vedação com relação à forma de pagamento, desde que seja tempestivo, para fugir da multa do 477, que essa eu sempre vejo com maus olhos, porque é uma multa pesada. Às vezes, por causa de um dia, você vai pagar uma multa muito pesada. Isso sem contar a multa do 467, que piora ainda a situação. Então, o empresário tem que ter consciência de que quando ele demite, ele tem que ter dinheiro no bolso para poder pagar. E só para o pessoal saber, pagamento é diferente de homologação. Exato. As pessoas confundem. Verdade, Lau. Verdade mesmo. Infelizmente, as pessoas confundem muito a homologação da rescisão do contrato de trabalho com o pagamento. Apesar de serem institutos que derivam da rescisão do contrato de trabalho, eles não são a mesma coisa. E um prazo para pagamento não repercute no prazo para homologação, até porque hoje em dia, com a reforma trabalhista, você não depende da homologação sindical, a não ser que esteja previsto na convenção coletiva daquele sindicato, mas muitas vezes você depende de terceiros para homologar. Então, isso não é justo que seja imposto essa penalidade ao empregador, porque muitas vezes não é ele que dá causa ao atraso a esse pagamento. E o empregador é obrigado a dar um intervalo de almoço e quanto tempo? Bem, a primeira questão é determinar qual o período da jornada de trabalho. Se o contrato, se a jornada for inferior a 4 horas, ele não é obrigado a dar um intervalo para a jornada, para a refeição. Se superar 4 horas até 6 horas, o intervalo tem que ser de no mínimo 30 minutos. Agora, se superar o período de 6 horas até 8 horas, aí a legislação permite que o intervalo seja de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. E esse foi uma das mudanças da reforma trabalhista, que possibilitou transacionar sobre as questões dos limites, reduzindo ou aumentando o intervalo para a refeição. Doutor Narjara pergunta se o artigo 467 e 477 aplica-se também para empregada doméstica. A princípio, sim. Sim, se houver atraso, por que não? Ainda mais com as mudanças que houveram no contrato de trabalho das domésticas, é mais importante ainda que sejam aplicadas essas penalidades. Elas hoje em dia são equiparadas, em grande parte dos seus direitos, com qualquer outro empregado. E quem que define a data de férias do empregado? Essa é outra questão que gera muita polêmica, porque muitas pessoas não se conformam com isso, mas é o empregador. O empregador tem a faculdade de definir a data das férias, com uma ressalva: existe uma recomendação para que o empregador adeque o período
as férias escolares do filho do empregado, quando isso é possível. Mas isso é uma recomendação, ele não é obrigado a seguir isso não, tá? Mas quem define necessariamente é o empregador. E o empregador pode obrigar o empregado a vender as férias? Não, essa é uma faculdade do empregado. Aí a gente já inverte o jogo. É por isso que a legislação trabalhista, eu digo que existem direitos dos dois lados e deveres dos dois lados. Nesse caso, é uma faculdade do empregado. Ele é que vai aceitar ou não vender uma parte das férias, que seria o abono das férias, que é de no máximo 1/3. Qual que é o prazo que a gente tem para entrar com ação trabalhista? Em rigor não. Em regra, 2 anos após o término do contrato de trabalho. Entenda-se término do contrato de trabalho não a data da comunicação da dispensa, mas o final do aviso prévio. Tá? E se for aviso prévio especial, conta também como tempo de contrato de trabalho. Mas, um detalhe importante é que, muito embora sejam 2 anos para você ingressar com a ação, você pode pleitear apenas 5 anos para trás. Ou seja, da data que você entrar com a ação, você pode pedir os 5 anos dos direitos anteriores. O que você teria, supostamente, de horas extras, ou de insalubridade, ou de adicional noturno, mais de 5 anos para trás daquela data, essa você não vai mais poder pleitear. A exceção à regra é a discussão sobre o vínculo empregatício. Esse não tem prazo de prescrição, você pode pleitear a qualquer data o reconhecimento do vínculo empregatício, porém, não pode pleitear os direitos decorrentes do vínculo empregatício, ou seja, as verbas pecuniárias do vínculo empregatício, essa você perdeu. Você só vai poder pedir o vínculo mesmo e a sua anotação do seu contrato de trabalho na carteira de trabalho. Nossa live está chegando na zona leste de São Paulo. E mais precisamente, seu cunhado, Adriano Leite, e a Luciana Leite, né, que manda uma perguntinha para você aí. O auxílio, o Vale Alimentação e o Vale Transporte, ele pode ser pago no Olerite em dinheiro? Vamos lá. Vamos lá. Principalmente o Vale Refeição é um direito previsto normalmente na convenção coletiva. Grande parte das convenções coletivas estabelece expressamente que não pode ser pago nem em dinheiro e muito menos na folha de pagamento. Exatamente para que não se confunda com a remuneração do trabalhador e não gere direitos e reflexos nas férias, 13º, FGTS e outros direitos decorrentes da remuneração e das verbas salariais. Ela compõe a remuneração, mas não é considerado uma verba salarial. Por isso que não deve ser pago no Olerite, a rigor. E o vale Transporte, mesmo caso, né? Sim, exatamente, a mesma coisa. Deve ser excetuada a folha de pagamento, até para que não haja controvérsia. Pode ser descontado, desconto de 6% pode constar, sim, deve constar no Olerite, não há nada de errado. Mas o pagamento, atualmente, a maioria das cidades possui o seu cartão de transporte e deve ser creditado no cartão, e não no pagamento do empregado. Nós falamos no começo sobre o assédio moral. Eu posso exigir o exame de gravidez para funcionárias? Não, hoje em dia isso é uma falha grave. Isso é uma falha muito grave. Você não pode impor esse tipo de constrangimento a uma mulher, a uma empregada. Isso é uma faculdade dela. Ela tem todo o direito de fazer ou não fazer o exame quando ela bem entender, assim como ela tem o direito de não divulgar essa informação, a não ser que, no caso de ser demitida, é importante que, se ela quiser que o direito dela de estabilidade seja respeitado e que ela seja eventualmente reintegrada ou anulada a demissão, aí ela deve comunicar sim, tá? Existe prazo para isso, existem regras para isso, mas você não pode exigir nem obrigar ela a fazer algum exame. Muito menos no ato admissional, tá? Isso é altamente proibido e gera direito à indenização. Se você exigir de uma possível candidata a empregada que ela apresente exame de gravidez negativo ou positivo,
você pode ser processado e pagar uma indenização pesada por isso. De Covid pode? Também não, também não. A não ser, vamos lá, vamos esclarecer. No caso, a pergunta não foi bem elaborada. Eu diria que assim, a empresa pode exigir que o funcionário seja vacinado. Não, não, isso não. Atualmente não. Futuramente pode ser que exista alguma lei que autorize esse tipo de conduta, tá? Mas atualmente não existe previsão legal para isso. Mas assim, é que eu engatei do Covid sobre a questão da gestante, mas assim, falando sobre a gestante ainda, voltando ao tema, se eu não posso exigir que o exame de gravidez, eu posso mandar a gestante grávida foi boa, né? Eu posso mandar a funcionária gestante embora no período de experiência? É, isso também é outro tema interessantíssimo, Laudon. Existe uma súmula específica que dizia que não, que durante o contrato de experiência, que é um contrato por tempo determinado, você não podia demitir a gestante, porque isso geraria o direito à estabilidade dela e você poderia, inclusive, ter que pagar a indenização por isso. Porém, essa súmula foi reformada e hoje em dia existe uma enorme discussão, tá, jurisprudencial sobre essa questão. Tá? Existem decisões recentes dos tribunais entendendo que pode-se demitir a funcionária grávida no período de experiência por ser um contrato por tempo determinado. Existem outras decisões também atuais dizendo que não. Pessoalmente, eu recomendo aos meus clientes que evitem demitir, de preferência torçam para que ela seja uma excelente empregada e que você mantenha o contrato de trabalho dela, porque é sempre um risco você demitir uma empregada nessa situação. O caso Além de ser desumano também, tá? Sim, mas o que acontece se a empresa demitir? Ela vai para a discussão da justiça e aí é Se isso? por acaso ela for demitida, ela tem o direito sim de ingressar judicialmente. Evidentemente, vai depender muito da Câmara e do tribunal que for julgar, tá? Hoje em dia, eu entendo que está bem dividido esse posicionamento, inclusive no próprio Tribunal Superior do Trabalho, tá? Existem ainda discussões a esse respeito, muito embora esteja avançando no sentido de não reconhecer essa estabilidade, no meu ponto de vista, infelizmente. Mas sim, atualmente você corre algum risco. Um abraço para Fernanda Leite Ribeiro, não sei se você conhece, mas eu mando um abraço assim, meu advogado, Mais ou menos, minha esposa amada. né? Então, assim como a empregada gestante, que ela vai ter o direito à estabilidade por conta disso, e qualquer outro tipo de estabilidade, é facultado ao empregado pedir demissão, ele pode pedir demissão. Pode. Só que existe uma burocracia especial para o empregado que tem estabilidade pedir demissão. Tá? Ele tem que seguir algumas regras. Inclusive, é uma das atuações importantes do sindicato, porque ele tem que chancelar a esse pedido de demissão. O empregado tem que necessariamente comunicar ao sindicato da categoria. O sindicato da categoria, se for sério, se for correto, vai fazer todo o interrogatório para saber se é de livre e espontânea vontade realmente do empregado que ele está abrindo mão daquela estabilidade. Se realmente for demonstrado que isso não foi uma pressão da empresa ou se não houveram motivos escusos nesse pedido de demissão, aí sim o sindicato vai anuir e esse documento vai ser gerado até para a segurança da empresa. É sempre importante que a empresa preste atenção nesse tipo de recomendação e se ela não tiver esse documento, ela corre risco do empregado amanhã ou depois, que ele pediu demissão e ele pode discutir depois as verbas decorrentes desse pedido de demissão. Se ela não tomar esses cuidados, se ela não for atenta a isso, se ela não tiver uma consultoria de advocacia trabalhista séria, ela pode correr esse risco, sim. Obrigado, minha irmã Lenice, pelo comentário, valeu. Né? O empregado que entra em auxílio-doença, quando ele retorna ao trabalho, acabou o período de auxílio-doença, ele pode ser demitido imediatamente? Vamos lá. Existem várias convenções coletivas, tá, que prevêem um direito à estabilidade após o retorno do auxílio-doença. Tá?
Alguns prevêem 30 dias, alguns prevêem 60 dias, alguns até um período até superior, tá? Mas isso depende muito do sindicato, da categoria e da convenção coletiva. A exceção à regra é quando esse afastamento, esse auxílio-doença é decorrente de moléstia ou acidente de trabalho. Aí sim é gerado o direito à estabilidade por acidente de trabalho, que ela começa a contar no momento do retorno do empregado ao seu trabalho e tem duração de 1 ano. Ou seja, 1 ano depois que o empregado retornou às suas atividades, somente depois de 1 ano é que ele pode ser demitido sem que a empresa tenha que pagar uma indenização por esse período de estabilidade. Diga uma coisa para mim, o empregado está em aviso prévio e ele entra em atestado médico. E aí? Como é que funciona nesse caso? Na verdade, o contrato é suspenso, tá? O contrato fica suspenso, muito embora os primeiros dias sejam justificáveis as faltas dele, tá? Se por acaso isso repercutir em outro direito, tá? Pode haver consequências sim, tá? Mas o contrato fica suspenso durante o afastamento do empregado. Se for de poucos dias, simplesmente vão ser abonadas as faltas, é considerado dias trabalhados para efeito da contagem do prazo e o período de aviso prévio se encerra. Nosso tempo está chegando ao fim, não dá para a gente ficar falando aqui. O tempo todo é muitas dúvidas, é muitas coisas que o pessoal tem, que pode nos enviar essas perguntas que a gente prontamente vai responder. E se eu não souber, o Alan, eu passo para o Alan, na verdade o Alan que vai responder. Mas eu Com o queria maior prazer. duas perguntinhas aqui. Quando a empresa dá o aviso prévio ao empregado, e ele se recusa a cumprir o aviso prévio. Ele não quer cumprir os 30 dias, ele quer sair de imediato. E existe aviso cumprido em casa? Não, de jeito nenhum. A legislação proíbe terminantemente essa figura do aviso prévio cumprido em prazo, que é algo vulgarmente praticado e vulgarmente conhecido dentro de alguns setores, tá? Mas a legislação não admite esse tipo de prática. O aviso prévio, nesse caso, a contagem do prazo é considerada como se fosse um aviso indenizado e, por via de consequência, o prazo para pagamento das verbas rescisórias já se inicia no início do cumprimento do aviso prévio. Agora, com relação à primeira parte da pergunta, se o empregado se recusar a cumprir o aviso prévio, tá? A empresa tem que sim que descontar todos os dias de falta do empregado. E isso vai ser computado na sua rescisão e descontado de sua rescisão como se fosse faltas. E isso pode repercutir não só no DSR, como dependendo do número de faltas, pode reduzir o direito dele a férias por conta dessas faltas não justificadas. Uma pergunta que eu acho que vai mexer com a cabeça de todo mundo que está aqui. O que pode ser feito com aquele empregado que usa as redes sociais durante a jornada de trabalho? Essa pergunta é capciosa, porque a gente tem que analisar todo o contexto dela, porque vai variar muito dentro de qual a natureza da prestação de serviço, qual a modalidade da contratação e a atividade da empresa. Existem empresas que estimulam a utilização de rede social durante o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho. Existem funções hoje em dia que a função do empregado é mexer na rede social. Então, óbvio que essas questões estão excetuadas. Porém, se a empresa tiver no seu estatuto, nas suas regras, a proibição da utilização das redes sociais e o empregado for flagrado nessa situação, ele pode ser advertido, pode receber uma suspensão se reiterar esse tipo de prática e pode chegar até mesmo a justa causa, se ele insistir nesse tipo de prática. Então, ele pode ser demitido por justa causa se por um acaso ele insistir em ingressar nas redes sociais durante a jornada de trabalho. Então, para ficar bem claro para quem está aí nos ouvindo, que se estiver usando as redes sociais e não tiver autorização da empresa, é motivo de justa causa. Porque a gente vê muita gente abusando aí. Sim, sim. É óbvio que
tem que existir o caráter pedagógico da penalidade, né? Tem que se iniciar com advertência, depois suspensão, suspensão de 3 dias, suspensão de 5 dias, e vai progredindo e aumentando a gravidade dessa punição. Mas pode chegar, sim, a uma demissão por justa causa, se ele insistir nessa prática indevida que a empresa não tolera. Nesse caso, é justa causa, a prova vai ser... o empregador viu as ações na rede social, vai tirar print, etc., vai guardar isso aí. Então, isso aí não é passivo de reversão, não. Se for produzir uma prova robusta, se for demonstrado de forma robusta que ele realmente ingressou na rede social, que ele já estava sendo advertido, que isso vai contra as regras da empresa, dificilmente vai ser revertido, desde que a prova seja produzida de forma adequada e de forma robusta. Mas você tem toda a razão. E se a gente for fazer uma advertência a esse funcionário e ele se recusar a assinar? Aí a prática usual é você pegar 2 empregados, de preferência de mesma hierarquia daquele empregado que está sendo advertido, e que presenciaram a comunicação da advertência, os motivos da advertência, tá? E vai pedir para eles assinarem informando que estão cientes de que presenciaram o comunicado da advertência, que o empregado punido estava ciente da advertência e se recusou a assinar. E nós falamos sobre justa causa. Existe algum prazo para justa causa, para dar justa causa? Tem que dar de imediato ou tem que cumprir alguma burocracia? A legislação não fala exatamente de um prazo, ela diz que ela tem que ser atual, tá? E aí a gente tem que entender também o seguinte, que o prazo para a comunicação da justa causa se inicia no momento que o empregador tem a noção do cometimento daquela falta grave. Só depois dessa ciência dessa falta grave é que começa a correr o prazo para a comunicação da justa causa. Mas tem que também se compreender que muitas vezes, dependendo da natureza e da gravidade da falta, existe um período de apuração para ver se realmente foi aquele empregado que cometeu, se realmente é grave, se realmente foi daquela forma, para depois ser comunicado a justa causa. Então, a gente tem que ter bom senso para estabelecer qual é o prazo para esse tipo de comunicado. Eu queria fazer um tchau aqui para o sensor, senão o alarme vai disparar de novo. Né? E a minha bateria está acabando, Laudo. Eu não me preparei. Aliás, a minha dificuldade no início aqui foi porque eu tentei entrar no computador para evitar do celular e minha bateria está acabando, mas pode prosseguir. O nosso prazo realmente acabou, conforme nós ia falar, uma hora da nossa live. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos do BNI que estão sempre aqui conosco, quero agradecer a eles de coração, agradecer aos nossos amigos, nossos familiares que estiveram aqui conosco, lá, o pessoal que mandou pergunta que nós não conseguimos responder todos, o tema é muito grande, é muitas dúvidas, é muitas dificuldades, poderíamos ficar aqui a noite toda, um dia inteiro falando sobre esse tema, porque serão muitas perguntas, muitos conflitos, muitos questionamentos. Mas assim, e quem quiser contratar o Alain para fazer um trabalho preventivo, os empresários que estão aqui, quer fazer um trabalho preventivo com o Dr. Alain, como é que localiza o Dr. Alain? Como é que fala com o Dr. Alain? Por favor. Só um detalhe, até pelo Conselho de Ética, eu não posso passar meu telefone nem meu endereço, Laudo. O Conselho de Ética me proíbe. Mas é evidente que procurem um advogado de sua confiança, um advogado que possa defender os seus interesses, pode ser eu ou pode ser algum outro, mas sempre procurem um advogado para defender o interesse de vocês. Tá bom, Alain, obrigado a todos, né? E na próxima terça-feira vai vir mais um tema interessante aí. Valeu, Alain, brigadão mesmo de coração. Obrigado, parabéns, Laudo, pela iniciativa, obrigado pela oportunidade, um abraço no seu coração, meu amigo. Valeu, querido, até mais, tchau, tchau. Obrigado a Deus, todos. tchau, tchau.